Fala pessoal, é um enorme prazer estar aqui com vocês novamente, agora para comentar as questões de técnico deste badaladíssimo concurso do MPU. Eu sou Herbert Almeida, eu sou professor de Direito Administrativo do Estratégia de Concurso e é um enorme prazer poder estar aqui com vocês neste pós-prova, que eu diria que é um momento da gente aprender mais do que em qualquer outro momento, porque logo após resolver as questões você já tem aquele assunto, mas fica aquele assunto da melhor forma possível. Pessoal, sem perder mais tempo, vamos direto ao comentário das questões de Direito Administrativo e também as questões de ética, mais ética na parte do decreto 1171 e também na parte de improbidade. Na verdade, acabou que não caiu nenhuma questão de improbidade administrativa neste concurso especificamente. Pessoal, alguns detalhes aqui. Em geral, as questões estavam até tranquilas. Tem uma questão da prova que eu vou ser bem sincero para vocês. Eu, na prova, deixaria em branco essa questão e eu vou mostrar para vocês aqui o meu posicionamento sobre essa questão, mas vamos aguardar o gabarito do CESP para aí sim a gente ver qual medida nós podemos tomar em cima dessa questão. De olho na tela, então, vamos começar a nossa correção das questões de técnico do concurso do MPU da disciplina de Direito Administrativo. Primeira questão que caiu lá na parte de ética sobre o decreto 1171. Constitui dever fundamental do servidor público abster-se de exercer sua função com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observada as formalidades legais. Isso aqui está lá no decreto, no inciso 14, que diz que são deveres fundamentais do servidor. Então a gente está falando aqui de um dever fundamental, abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder e autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observadas as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa a lei. A ideia aqui é o seguinte: você deve atender também à finalidade do ato, ao interesse público do ato e não à mera legalidade deste ato administrativo. Por isso que essa questão está correta, seguindo o decreto 1171 e já fazendo um gancho aqui com atos administrativos. Portanto, certa essa nossa primeira questão, que é a questão 29. Agora tem aqui um parecer gigantesco que vai falar sobre a parte da Lei 812. Vou falar dele em linhas gerais, mas não vou ler tudo isso aqui. O que aconteceu? O chefe da seção de transporte falou que o veículo tal foi abastecido com combustível distinto da sua configuração de fábrica. Ele deveria ter sido abastecido com diesel, mas não foi abastecido por diesel. E ele estava sendo utilizado por servidores técnicos do MPU. Relata que o abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto no valor total de R$5.000 foi pago com verbas do erário. Acrescenta também que, dada a disponibilidade de diesel no momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo autorizou o frentista do posto no momento do abastecimento do posto de combustível por gasolina no tanque, ao invés do diesel que deveria ser colocado. Por fim, menciona que o servidor condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos cofres públicos os valores gastos a título de despesas extraordinárias. É uma questãozinha que eu vou ser sincero para vocês que é meio complicado colocar isso aqui em concurso público, porque é um caso prático e às vezes nem todo mundo tem a mesma percepção sobre essa situação. Mesmo assim, dá para a gente julgar as questões. Vamos lá. Questão 30. A referida lei, ou seja, a Lei 812, prevê pena de suspensão para o servidor que conduziu o veículo em razão da natureza e gravidade da sua falta, bem como dos danos desta provenientes. Pessoal, essa questão aqui ela está errada porque quando a gente fala de suspensão, suspensão tem um caráter residual. Ocorre na reincidência de falta punível com advertência e nos casos em que a lei não trouxe nem advertência e nem suspensão. Então eu não posso dizer que a lei previu, justo para esse caso aqui, a aplicação da pena de suspensão. Por isso que essa questão está incorreta desde já. Eu enquadraria essa conduta aqui dentro da pena de demissão com base lá no artigo 132, inciso 10, porque houve aqui lesão aos cofres públicos. Não é o caso... É o caso específico aqui de que você causou um prejuízo ao patrimônio público. Você também poderia, talvez, é por isso que eu digo que depende muito da interpretação, da análise da situação concreta, poderia também enquadrar lá na advertência, porque ele não teve aqui zelo com o material da administração pública. Inclusive, é uma correlação com a questão subsequente. Eu colocaria aqui na demissão, mas dependendo dos elementos que a gente tivesse no caso concreto, talvez fosse até o caso de advertência, mas não está no meio do caminho, literalmente, da suspensão. Por isso que essa questão aqui está errada. Agora, indo para a questão 31, ela fala assim, ó, conduta
do servidor que conduziu o veículo configura a inobservância do dever funcional de zelar pela economia de material e pela conservação do patrimônio público. No meu ponto de vista, essa questão está sim correta, porque é um dever do servidor, lá no artigo 116, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. Quando ele permitiu que fosse abastecido com combustível distinto do que o previsto para aquela caminhonete, e vamos convir que todo mundo, quando pega uma caminhonete para dirigir um determinado veículo, sabe qual é o combustível que pode ser colocado naquele veículo, tem que estar sabendo disso, é o mínimo de zelo que a gente poderia ter, então ofendeu sim ao dever. Ah, professor, mas na questão anterior você disse que seria demissão. Olha, uma coisa não exclui a outra. O fato de ele ter causado lesão ao patrimônio não significa que ele também não teria o dever de zelar pela economia do material. Por isso que a questão 31 está devidamente correta. Vamos avançar agora para as questões de direito administrativo. Por isso que nós vamos lá para a questão 51. Divulgar o resultado final de um concurso público para o preenchimento de vagas de cargo público de natureza civil da administração direta federal, os aprovados foram nomeados. Considerando essa situação hipotética, etc. e tal, julgue os itens seguintes. O concurso público foi necessário porque se tratava de provimento de cargo público na administração direta. Seria dispensável se a contratação fosse de emprego público na administração indireta federal. Esse quesito está errado porque a Constituição Federal exige no artigo 37, inciso 2, a realização de concurso para cargo e emprego público. Então o concurso público se aplica tanto à administração direta como também à administração indireta. E lá na administração indireta vai se aplicar aos cargos e também aos empregos públicos, conforme cada natureza jurídica das entidades administrativas. Por isso que essa questão está errada. Questão 52. Mesmo enunciado, né? Nós temos o mesmo comando lá do resultado final de um concurso e diz assim: com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público. Perfeito, a própria Lei 812 diz que a investidura em cargo público ocorre com a posse, mas irão adquirir estabilidade somente após 3 anos de efetivo exercício. Isso é um requisito do artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, artigo 41 da Constituição. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Por isso que essa questão está correta, seguindo a Constituição Federal. Questão 53, novamente o mesmo enunciado que fala sobre concurso público e diz assim: o cargo público em questão poderia ter sido criado por lei ou por decreto do presidente da República. Pessoal, aqui você poderia responder por eliminação. Decreto do presidente da República para criar cargo. Lembra dos decretos autônomos? Decreto autônomo, artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Serve para dispor, o presidente da República pode dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento, desde que isso não implique aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. E também pode dispor mediante decreto sobre a extinção de cargos ou funções, desde que vagos. Não existe previsão de decreto autônomo para criar cargos públicos. Inclusive, a Constituição Federal fala lá no artigo 61, parágrafo 1º, que é de iniciativa privativa do presidente da República as leis que tratem sobre criação de cargos, funções ou empregos na administração direta, autárquica ou aumento de sua remuneração. Portanto, tem que ser editada a lei de iniciativa do presidente da República, se eu estiver falando, por exemplo, do Executivo Federal. Logo, essa questão está incorreta porque não caberia o decreto nesta situação. Questão 54, agora um novo caso. Inconformada com a aplicação de uma multa, uma sociedade privada contratada pelo poder público ingressou com pedido de anulação. No curso do processo, o representante legal da sociedade, chamado a prestar esclarecimentos, foi chamado a prestar esclarecimentos, mas deixou de comparecer. A decisão final manteve a multa, razão porque a sociedade interpôs recurso administrativo. O recurso administrativo deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar tal decisão, deverá encaminhá-lo para a autoridade superior. Aqui, o CESP até quebrou o seu galho, ele nem cobrou prazos, então cobrou diretamente essa situação. Nós costumamos falar que dentro da estrutura da Lei 9784 você tem simultaneamente um pedido de reconsideração e um recurso, porque você encaminha o recurso à mesma autoridade que proferiu a decisão. Então ela pode fazer a reconsideração já neste momento. Se ela não reconsiderar, ela encaminha para a autoridade que é competente para decidir. Então veja o que diz o artigo 56, parágrafo 1º.
O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Perfeito, portanto, o nosso quesito. O CESP, como eu disse, quebrou o nosso galho porque nem exigiu o prazo, mas isso não era preciso para julgar a questão. Questão correta, portanto. 55. Mesmo caso, a empresa que foi inconformada com a multa teve o processo, manteve-se a multa e depois ela interpôs recurso. Apenas a sociedade multada poderá interpor recurso administrativo, pois a lei estabelece que apenas as partes no processo têm legitimidade para recorrer. Olha, no meu ponto de vista, essa questão vai ser considerada errada. Por quê? Porque o artigo 58 fala assim, ó, tem legitimidade para interpor recurso administrativo os titulares de direito que forem parte no processo. Até aqui tudo ok. Aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. Então veja que pelo menos em tese eu poderia ter outras pessoas que poderiam interpor o recurso administrativo. Ah, professor, quais outras pessoas? Olha, pelo enunciado da questão eu não sei, mas estou dizendo para vocês que pelo menos em tese, pelo artigo 58, outras pessoas também poderiam ter o direito de interpor recurso administrativo. Por isso que, no meu ponto de vista, analisando aqui a questão, eu não posso dizer que a lei diz que apenas as partes sempre têm legitimidade. Mesmo que eu considere o caso concreto, julgue apenas a questão. O apenas está incorreto, porque não está em acordo com o que prevê a nossa legislação. Por isso que o quesito 55, ao meu ver, vai ser dado como errado. 56, né? Mesmo caso da empresa que sofreu a multa, que interpôs o recurso, etc. e tal. A autoridade legalmente competente para julgar o recurso administrativo não poderá delegar essa atribuição a terceiro. Perfeito, né? O tal do cenoura, competência exclusiva, ato normativo e recurso administrativo não podem ser objeto de delegação, consoante artigo 13 da nossa Lei 9784. Ah, pessoal, estou julgando aqui todas essas questões desse caso aqui são com base na Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo de âmbito federal, que caiu pesada nesse concurso do MPU. Bastante interessante isso, como o CESP direcionou para as questões da Lei 9784. Portanto, o quesito está correto, porque de fato a autoridade não poderia delegar a atribuição a terceiro. 57. Mesmo caso, novamente, da empresa que sofreu a multa e que interpôs o recurso. O não atendimento à intimação, lembra, né, que o representante legal, ele não atendeu, ele foi chamado, mas deixou de comparecer. Então, ele não atendeu a intimação. O não atendimento à intimação para comparecimento pelo representante legal importam em renúncia ao direito da sociedade. Pessoal, o artigo 27 da nossa Lei 9784 diz que o desatendimento não importa reconhecimento da verdade dos fatos, nem renúncia a direito pelo administrado. E continua o parágrafo único dizendo que no prosseguimento do processo será garantido o direito de ampla defesa ao interessado. Então ele não confessou e nem renunciou aos seus direitos, ele ainda pode continuar exercendo os seus direitos de defesa, sua manifestação ao longo de todo o processo administrativo, em virtude, entre outros, do princípio da verdade material. Por isso que está errado, porque não importou em renúncia este caso aqui. 5.8. Novamente a mesma situação, e agora a gente julga a questão. Caso a lei silente para que o recurso administrativo seja admitido, caso a lei silente, para que o recurso administrativo interposto seja admitido, será necessário o depósito prévio do valor da multa imposta. Eu acho que tem algum errinho de digitação aqui na questão. O que ela está dizendo? Caso a lei seja silente, ou seja, a lei não fale nada, se a lei não falar nada, é isso que está dizendo a questão. Se a lei não falar nada, para que seja interposto o recurso administrativo, será necessário o prévio depósito do valor da multa. Ou seja, você vai ter que depositar um calção para poder interpor o recurso. E o artigo 56, parágrafo 2º, fala o seguinte, salvo exigência legal, a interposição de recurso independe de calção. Então, se eu ficasse só na Lei 9784, a questão já estaria errada, porque se a lei não fala nada, não pode cobrar o calção para a interposição de recurso. E eu vou mais ainda, se eu for para a súmula vinculante 21, eu vou ver que nem mesmo lei
poderia criar essa exigência, porque o STF entendeu que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Errada, portanto, a questão 58. Questão 59, no que se refere ao controle da administração pública, julgue os itens seguintes. Pessoal, essa questão aqui eu vou ser bem sincero com vocês. Considerando polêmicas, considerando como a gente vê o CESP se embananando com várias questões de controle, eu, na prova, não arriscaria. Eu deixaria em branco. Responderia todas as outras, menos essa questão aqui. Por quê? Porque, olha só, controle interno se refere sempre a atos de natureza administrativa. Normalmente, a doutrina fala que o controle interno é um controle administrativo, ou que o controle administrativo é um controle interno. Normalmente, a doutrina fala isso. Agora, quando a banca coloca esse sempre aqui, a gente já tem que ficar meio antenado. Se você for olhar lá no artigo 74 da Constituição Federal, que você vai ver lá o controle de avais, de garantia, cumprimento de planos, que tudo isso é feito pelo sistema de controle interno, eu tenho alguns controles lá que não são necessariamente sobre atos de natureza administrativa. Tem até, em alguns aspectos ali, você chegando a algumas análises mais aprofundadas daqueles atos, sobretudo quando a gente fala de cumprimento de planos de governo. Então, assim, o que eu penso dessa questão aqui? Que em virtude deste sempre aqui, o CESP deve ter pego algum texto que traz uma exceção. E por isso que, para mim, essa questão vai ser dada como errada. Só que, volto a dizer para vocês, não me surpreenderia se vier um correto. Então, se você botou correto nessa questão, calma, não se desespere, não sai dizendo errei a questão, não. Vamos aguardar aí, porque normalmente a doutrina alinha controle administrativo com controle interno. Eu marcaria errado por causa desse sempre, porque muito provavelmente o CESP pegou algum texto, algum livro que trouxe alguma exceção sobre esse caso, ou fez até uma análise sobre o que eu acabei de falar do artigo 74 da Constituição. Lá no artigo escrito, eu vou tentar fazer uma análise mais aprofundada, vou dar uma pesquisada mais detalhada nisso aqui e vou colocar mais algumas informações sobre essa questão 59. No meu ponto de vista vai ser dado como incorreta, mas essa a gente vai ter que esperar o gabarito para ver o que o CESP vai se posicionar sobre essa questão. Questão 60, no que se refere ao controle, contrato de direito privado, firmado em igualdade de condições pela administração com o particular, não pode ser anulado unilateralmente. Pessoal, anulação é autotutela, é controle de legalidade. Se o contrato é ilegal, ainda que seja um contrato que foi firmado em igualdade de condições, ele é sim passível de controle de legalidade e a administração pode anular. Imagina, o contrato é ilegal, né? Eu estou falando de anulação, o contrato é ilegal e eu não posso anular? É lógico que não, né? Então, por isso que essa questão aqui está errada. Porque quando eu faço esse controle, eu posso sim fazer essa situação. Eu lembro, inclusive, que a Lei 8666, ela fala que algumas normas, lá nos contratos de locação, de seguro, fala que algumas cláusulas específicas lá da lei de licitações se aplicam, inclusive, a esse tipo de contrato, que são exemplos típicos de contratos de direito privado, que são esses em que há igualdade de condições. E há, sim, ali o poder de fiscalizar os contratos, entre outras situações, lá no artigo 58. Então, assim, ainda que a lei não fale bem expressamente isso, eu entendo que cabe sim anulação, melhor dizendo, com certeza cabe anulação nesse tipo de contrato, e por isso que essa questão aqui está incorreta, porque é sim passível a anulação. 61, deixa eu ver, a gente saiu da 60, agora vamos para 61, uma questão também de controle. A administração pública poderá revogar, eu ainda comentei na aula de véspera, que a lei, que o edital não cobrava expressamente anulação e revogação, mas que podia cair em controle. A administração pública pode revogar ato próprio discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente pelo fato de não mais considerar conveniente ou oportuno. É justo esse o controle que se faz na revogação. Revogação sobre um ato válido, ou seja, praticado conforme a lei, mas que a administração considera que ele não é mais conveniente ou oportuno para a administração, ou seja, faz um controle de mérito. E eu ainda falo para vocês, a revogação é um ato discricionário que incide sobre outro ato também discricionário. Por isso que está correto o 61. Agora as duas últimas questões. Questões sobre licitações que eu esperava mais do CESP, caiu forte no analista, mas não tão forte em técnico. A licitação na modalidade pregão pode ser adotada
para aquisição de bens e serviços comuns, que são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por edital mediante especificações usuais de mercado. Antes que você me pergunte, eu já sei qual que vai ser o questionamento de muita gente nessa questão. Se eu pegar a Lei 10.520, eu não tenho a mínima dúvida que essa questão está correta, porque ela fala assim, ó, para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, que será regida por essa lei. Então essa questão, ela está sim correta e ela vai ser dada como correta pelo CESP. Agora, qual que é o problema e que muita gente pode ter se complicado? Inclusive, a gente comentou isso nas nossas aulas de véspera. Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica. E aí muita gente vai lá naquele poderá, cadê ele aqui, ó, poderá, pode ser adotado, e vai achar que a questão deveria ser dada como errada. Pessoal, na maioria das vezes, o CESP não usa esse pode numa ideia de que ele pode usar ou não usar, no sentido de faculdade. Na maior parte das vezes, o CESP usa o pode como um sentido de capacidade para fazer. Olha, mas você não pode fazer isso? Claro que pode. Ser obrigado também é poder fazer. Eu posso fazer isso aí, eu tenho a capacidade de fazer isso. Então, por esse sentido, a questão também continua a ser dada como correta. Veja que o cerne da questão não era se havia discricionariedade ou não. Esse que seria o X. Se a questão viesse assim, o uso do pregão no âmbito federal é discricionário, aí você marcava errado. Mas não era esse o X, o cerne dessa questão. Então, no meu ponto de vista, ela vai ser dada como correta e eu não vejo o CESP engolindo um recurso nessa questão. Claro, se você foi prejudicado, se você leu aquele POD e fez essa leitura que eu acabei de falar, tenta interpor recurso dizendo que pela lei, pelo decreto 5.450, não seria pode, mas sim deve ser utilizado. Mas eu acredito que o CESP não vai aceitar esse tipo de ponderação. De qualquer forma, 62 correta no meu ponto de vista. E para fechar, 63 também abordado os nossos vários aulões de véspera, né? A gente sabe que guerra ou grave perturbação de ordem não é inexigível, mas sim dispensável à licitação nos termos do artigo 24, inciso 3. Por isso que esse quesito está incorreto. E dessa forma, pessoal, a gente fecha aqui os nossos 20 e tantos minutos só para corrigir as nossas questões de direito administrativo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Pena que uma das questões a gente teve que dar uma segurada aqui quanto ao nosso gabarito, mas no mais nós conseguimos esclarecer da melhor forma possível para vocês. Fiquem com Deus, espero que tenham ido muito bem nessa prova e daqui a pouco vai estar disponível também o artigo escrito. Se você estiver assistindo pelo meu canal do YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e acompanhar as dicas que nós vamos continuar postando. Um grande abraço e até a próxima!